as pessoas são únicas, não é? Sabemos disso. E que aprendem de forma diferente, recebem as informações e assimilam e processam essas informações de forma diferente. Sim. E eu lendo, eu vi que eles trabalham, né? Estudei que eles trabalham com 4 dimensões. Em cada dimensão dessa tem 2 estilos de aprendizagem. Então eles trabalham com a dimensão da percepção, como que a pessoa percebe as informações ao seu redor. E a percepção pode ser sensorial, aquela que a pessoa precisa tocar, precisa, né, pegar. É aquela pessoa que fala assim, deixa eu ver isso, mas ela pega. Então ela é do estilo sensorial. Percepção, para ela perceber melhor, ela tem que tocar, né? E dentro da percepção tem o estilo intuitivo, que é uma coisa que a pessoa vem mais de dentro. Quando ela está ouvindo, sabe que eu pensei em falar isso? Porque ela já sentiu aquilo dentro dela, né? É o intuitivo. Então essa é a forma como a pessoa percebe os estímulos à sua volta para processar essa informação e aí vai seguindo um caminho que a próxima etapa é a retenção, como que ela retém essa informação que ela percebeu, que ela pode reter da forma visual, né? Ela gosta de ler, ela tem que estar enxergando. Ou ela pode reter também de forma verbal, que é o mesmo que intuitivo, que auditivo. Então, a pessoa ela vai reter dessas 2 formas. Então, a visual, ela precisa estar lendo, mas a gente vai falar depois, né, o que o professor pode estar fazendo. E a verbal, por exemplo, é aquela pessoa que estuda falando alto, porque ela precisa escutar a voz dela, né, que é a verbal auditiva. Então, ela vai reter a informação para poder chegar em um conhecimento pelo visual ou pelo verbal barra auditivo. Quando ela retém essa informação, ela tem que processar essa informação, né? Por enquanto é uma informação ainda sem um conhecimento para ela. Aí ela vai processar essa informação, que ela pode processar de forma ativa, né, perguntando, vivenciando aquilo, ou ela pode trabalhar, ela pode processar de forma reflexiva, ela com ela mesma, né, ela vai processando aquela informação recebida para chegar num conhecimento. A 4ª dimensão que eles falam é a dimensão da compreensão, porque agora ela vai entender aquela informação que ela percebeu, que ela reteve e que ela processou. Como que ela pode compreender essa informação para transformar num novo conhecimento, para transformar em algo significativo para ela? Ela pode compreender de forma sequencial em etapas ou de forma global, ela vê tudo assim de uma vez, já processa tal e entende aquilo. Vou pegar o meu exemplo, eu fiz o teste, deu que eu sou fortemente sensorial, né? Na minha percepção, sou sensorial, na minha retenção eu sou visual, não adianta você falar para mim, Etelvina, para você chegar, não é que não adianta, né? Não ajuda tanto. Você falar, Etelvina, para você ir em tal lugar, você vai por essa rua, por essa rua, por essa rua. É o auditivo, eu não vou aprender rápido, mas se a pessoa escrever, eu consigo entender melhor, né? Reter aquela informação melhor. E eu sou reflexiva, eu fico pensando muito naquilo que eu li, né? Eu sou sequencial, preciso de passos. Então, a cada pessoa, ela é única. E aí me levou essa busca, né, de ler mais sobre estilos de aprendizagem. E fui caminhando meu doutorado, fiz um instrumento que não vai ser o tópico de agora, mas para frente eu falo. Ah, muito bom. Eu lembro, gente, que quando eu revisei o doutorado da Etelvina, eu fiquei apaixonada, né? Porque eu falei, gente, é isso que falta no ensino, em modo geral, né? De modo geral, o ensino ele não considera a peculiaridade das pessoas, e esse estudo ele vem com essa proposta incrível, inovadora, que é a gente entender como a gente processa a informação para aprender melhor. Eu também fiz uma pós-graduação em educação da língua inglesa, e aí eu fiz a minha tese, eu fiz o meu TCC baseado nos estilos de aprendizagem, né?
E aí eu fiz uma comparação com as múltiplas inteligências do Gardner, porque tem gente que confunde, né? Acha que é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, né? As inteligências do Gardner tem mais a ver com uma aptidão natural sua, e os estilos de aprendizagem tem a ver com a maneira como você absorve, né, Teovina? Isso mesmo. Então, por que é importante tanto o estudante saber, tentar descobrir, ele vai se olhando, vai se percebendo, ele fala, nossa, eu sou mais visual, eu gosto quando a professora escreve na lousa. E o outro pode falar, nossa, eu entendo melhor quando a professora, após escrever na lousa, ela explica. Então, ele é auditivo, ele precisa de ouvir, né? É o verbal auditivo. E uma coisa que também eu considero muito importante, Paty, é o professor ter em mente, né? Quando surgiu a ideia de eu estar fazendo esse estudo, foi que nos momentos que eu ministrei aulas, né, tal, e também como responsável técnica, eu fui percebendo que os alunos reagiam de formas diferentes de acordo com como eu trabalhava o conteúdo. Eu não era só uma aula expositiva, era uma aula expositiva, era dialogada, eu levava material para a sala de aula, então eu percebia que tinha uma diferença no formato de aprender. E aí começou a vir em mim essa inquietação, nossa, por que acontece isso? Aí eu fui buscar os estilos de aprendizagem. E aí, nessas leituras, me chamou muita atenção as falas, né, as colocações de que cada pessoa ela é única. Isso o professor, né, o docente tem que ter em mente que cada professor ele ver o aluno como único, ou seja, ele não pode entrar numa sala de aula com 30 alunos, 20, 10, 2, não importa a quantidade, e ensinar a todos como se fossem um. E isso acontece ainda, né? Aconteceu por muitos anos e ainda acontece porque é difícil também para o professor fazer essa mudança, porque ele olhar a sala e falar, nossa, aqui tem sensorial, aqui tem visual, aqui tem ativo, aqui tem reflexivo, aqui tem... Ele tem que pensar, né, pelo menos procurar um bate-papo com os alunos, e durante as suas aulas, ele diversificar a forma de vivenciar aquele conteúdo. É vivenciar junto com o aluno, não é ele falar e o aluno ficar lá, né, só balançando a cabeça de que acha que está entendendo ou que não está entendendo, mas ele fica concordando. Então, o professor, quando ele entra em sala de aula, ele tem que ter isso em mente. Não ensinar a todos como se fossem um, porque não são. E é o que a gente mais viu, né? A minha geração, que foi aquela coisa, senta, escuta o que eu estou falando e depois você decora e está tudo bem. Decora, faz a prova e está tudo bem. Não pode ser assim, porque para a pessoa aprender, ela tem que sentir que aquilo é significativo para ela, entendeu? Quando ela percebe que o que o professor está colocando vai virando significativo para ela, ela entra no contexto do estudo, não fica só o professor falando, e aí vai para uma aula gostosa, uma aula expositiva dialogada, que é o mais básico, né, dos métodos ativos, é o mais básico esse, mas o professor pode usar de muitos outros recursos. Então, ter em mente isso, que não deve ensinar a todos como se fossem um, é primordial para um professor. Sim, é isso aí. Claro, assim, a gente entende que o desafio é maior, né, para uma pessoa que está numa sala de aula, mas a gente tem que começar a se atentar para isso, porque realmente tem uma discrepância muito grande, muitas pessoas podem podem se prejudicar nesse processo, né, de ensinar todo mundo como se fosse uma pessoa só. Olha, Teovina, a Tâmela perguntou aqui, muito fácil o aprendizagem, deixa eu ver, como exemplo, o vocabulário de inglês. Podem me dar uma dica para melhorar isso? Então, Tami, eu acho que você é visual, eu não me recordo, mas eu acho que você é visual e
o que é sempre benéfico é você aprender, por exemplo, o inglês com as imagens associadas àquela palavra, certo? Então, se você conseguir ver um app que você vai ter imagens, que vai fazer você associar aquela palavra, melhor, escutar, associar a imagem com o som. Isso. Usar mapa mental, que é uma coisa que eu falo bastante, porque o mapa mental ele é visual, né? Então você consegue organizar aquelas informações. No caso de você ser visual, de você ser verbal, é que nem a Teovina falou, né, Teovina? É melhor, essa pessoa ela precisa verbalizar o que ela aprende, certo? Certo. Porque o verbal está ligado com o auditivo. Tem pessoas que entram no quarto, estudam falando alto, porque ela precisa ouvir o que ela está lendo, porque só ler para ela não ajuda no aprendizado, ela aprender aquele conteúdo. Ela lê em voz alta, porque aí teve um tempo, porque assim, a pessoa hoje ela pode ser muito visual, mas ela, com o passar do tempo, ela pode fazer uma modificação e passar a ser verbal, auditiva. Sim. O próprio contexto vai exigir isso dela. Não é porque uma pessoa hoje ela é visual que ela tem que ser visual a vida inteira. Muito pelo contrário, ela tem que tentar e desenvolver nos outros estilos para ela poder captar mais informações e transformar pelos vários meios, né? E transformar essas informações em conhecimento. Mas ela começa naquilo que ela é mais forte. Se eu sou mais forte no visual, eu vou ler mais, vou ler. Mas eu falo, nossa, mas está me fazendo falta o ouvir, né? Então eu vou agora buscar meios de treinar o meu ouvir, desenvolver o meu lado, meu estilo de aprendizagem ligado à audição. Exato. Então a pessoa também tem que se perceber assim. Porque, por exemplo, até 2019... eu fiz na escola onde eu trabalho, eu fiz um estudo com os alunos das turmas que iniciaram em 2019, acho que até a primeira turma de 2020, depois precisamos parar. E aí eu aplicava um instrumento, detectava o estilo do grupo como um todo, detectava o individual, devolvia para cada aluno, e depois eu fazia um diagnóstico do grupo como um todo, percebia o perfil predominante e colocava predominante e não predominante daquele grupo e colocava na contracapa do diário de classe do professor, para ele entender que aquela sala, e colocava também como que ele poderia trabalhar os diversos estilos de aprendizagem, os predominantes e os não predominantes. E aí eu colocava lá, dava argumentos, né, subsídios para ele trabalhar esse conteúdo. E deu uma melhora, os professores perceberam, nossa, eu mudei meu estilo de aula, eu sei que não é comum em mim, mas eu mudei meu estilo de aula e eu percebi melhora no aprendizado dos alunos. Eu não fiz, né, 2020 e agora 21, mas quero retornar porque deu uma resposta significativa. Ou então, em paralelo, estou trabalhando, eu vou trabalhando os professores nessa questão de, olha, professor, diversifique a sua aula porque você tem vários estilos de aprendizagem dentro da sua sala. Então, se ela fica só na escrita da lousa sem explicar, como você falou, ela vai estar prejudicando alguém. Exato. É muito legal, né? Porque é uma maneira da pessoa reconhecer, tudo bem, o potencial dela, mas também o sabotador, né? A parte dela que ela tem que evoluir para conseguir atingir o objetivo. Por exemplo, no inglês, que nem a Tami perguntou essa questão, vocabulário, né? Como é que a gente pode desenvolver? O que acontece às vezes, Tami, que nem eu tô te falando, se eu não me engano, você é visual. O visual, como ele é muito distraído com as imagens, como ele acaba se distraindo, né, com o visual, ele às vezes o auditivo sai prejudicado, porque ele não presta muita atenção no auditivo. Então, isso que acontece, às vezes por você ser visual, você tem que dar muita atenção ao seu auditivo, no caso do inglês é o listening. Né, Teovina? Então, ele te dá o estilo de aprendizagem também, ele te dá essa percepção, né? Do que você precisa melhorar. Sim, é isso que a pessoa, né, tem que estar prestando atenção. Nossa, eu sou muito forte, como eu falei, visual.
mas eu posso estar perdendo coisas, né, informações que teria que ser mais auditiva. Então, ela começa a trabalhar esse outro lado, para ela ter uma amplitude no formato de aprender e de perceber e reter e processar e compreender informações. Isso é muito importante, porque se ela fica só em um, ela pode ter prejuízos de aprendizado, né? E nas outras dimensões, como você acha que essa lógica, por exemplo, pode ser aplicada, assim, da gente, por exemplo, porque a gente está falando bastante do visual e do verbal, né? Mas, por exemplo, no caso do sequencial e do global. Você é uma aluna sequencial, né? Eu sei disso. Sou, então, sou uma pessoa altamente sequencial e isso às vezes me prejudica, porque o que me fala eu gosto de colocar em uma forma, para mim, coerente, de sequência, para eu poder estudar, não é? Mas eu não posso fugir do global, eu tenho que ver o contexto como um todo. Então, eu tenho que ver a aplicabilidade daquilo no meu contexto de vida, numa viagem, em alguma coisa. Eu tenho que enxergar aquilo que eu estou aprendendo ali no sequencial e colocar para um contexto mais amplo. Aí eu estou desenvolvendo o meu lado global, não é? Porque eu sou altamente sequencial, isso até me atrapalha um pouco, muito sequencial. Como eu sou também muito reflexiva, muito demais. E aí fica prejudicado o lado. O que o reflexivo é? Ele estuda uma aula, aí ele vai, sai, fica ali pensando, maturando aquilo, e muitas vezes no momento ele não faz pergunta, porque ele não é ativo. Então, a pessoa que é muito reflexiva, ela tem que desenvolver o processamento dela ativo. Como que ela pode desenvolver? Estudando em grupo, fazendo trabalho em grupo, se dando a liberdade de conversar com outras pessoas, de fazer questionamento. A pessoa que é reflexiva e pouquíssimo ativa, numa sala de aula ela não faz perguntas, porque ela tem receio de interagir, né? De interagir, ela tem medo ela tem o receio de falar, não é? Então, ela acaba tendo prejuízo. Então, ela tem que se dar esse direito, né, vamos dizer assim, de participar de estudos em grupo. Ela prefere estudar isolada, por exemplo. Se ela é altamente reflexiva, ela prefere estudar sozinha, ela com ela mesma, né? Só que aí ela pode ser vista como uma pessoa antissocial, por exemplo, né? E não é o estilo dela aprender. Nossa, ela não gosta de fazer trabalho em grupo, por que será, né? Os outros vão interpretar talvez de uma forma errada. Então ela tem que fazer esse esforço de se inserir em algum grupo para fazer estudo, em casa ou na própria sala de aula. Quando tem aluno que às vezes o professor fala assim, vamos fazer um trabalho em grupo, professora, posso fazer o meu sozinha? Ela já está dizendo que ela é reflexiva, não é? Agora aquele que fala assim, gente, olha, hoje vai ser um trabalho individual, tal. Aquele que é ativo, professora, vamos fazer em grupo, é mais gostoso, é mais legal, a gente conversa, bate papo, troca informação, porque ele é ativo, ele quer esse movimento, não é? A pessoa que é mais auditiva e menos visual, ela precisa treinar a leitura, por exemplo. Então, ela vai... filmes, demonstrações são importantes para esses alunos com estilo visual. Com estilo verbal, a pessoa, por exemplo, assiste a aula e ela pode fazer resumo e depois ela fazer leitura desse resumo, ela para ela mesma, então ela vai estar aprendendo melhor. Por exemplo, tem gente que no visual, ele gosta muito quando o professor usa slides, usa projeções, porque ele se conecta rápido. Entendeu? Porque ele está enxergando, ele está lendo, ele está vendo imagens. Ele precisa da imagem da representação, né? Em si. Isso, ele precisa dessas representações, dessas demonstrações. Enquanto que o verbal já não tanto. Né? Se o professor só ficar fazendo exposição dialogada, para ele está tudo bem. E você falou...
Pode falar. Desculpa. E, por exemplo, o sensorial, que é a forma de percepção, é muito forte na enfermagem, porque nós trabalhamos técnicas, né? A gente manipula muito material, então é muito forte esse. O aluno que é mais intuitivo, ele se esguia um pouco de fazer as técnicas, porque ele quer ficar ali só, né, meio que distante, mas a gente puxa porque ele tem que fazer a técnica, né? Porque depois lá na vida profissional ele vai fazer. Então, vem e fala, não, professora, eu já estou aqui, já tô, aprendi tudo, mas ele aprendendo naquela coisa mais interna dele, de elaborar internamente, mas ele tem que externar isso, ir lá, manipular, fazer, né, pegar uma pinça, fazer um curativo, simular um curativo, né, porque aí ele vai estar manipulando, é o lado sensorial, ele vai estar manipulando o material de trabalho dele futuramente. Não é É, fácil a não, Tami, mas um ela é professor... enfermeira. A que fez a Ai, pergunta, ela é enfermeira. E ela, tá aí, ai, Tami, olha que dica é essa. Né? verdade. Você ir lá fazer as coisas com. Você fazer de fato, né? Isso tem muito a ver com ativo também, né, Telvina? Com ativo, também tem a ver com ativo, porque ele vai manipular aquele material. Então é assim, quando tudo são os dois, né? O professor e o estudante. Se É um o trabalho estudante, em conjunto, né? isso. Se o estudante, eu sempre falo assim, professores deem a liberdade para o aluno externar em sala de aula, porque às vezes ele está ali quietinho, com medo de falar, e não está entendendo nada que você tá verbalizando, porque não é a linha dele aprender. Então, dê a liberdade dele perguntar, estimule aquele aluno que é muito quieto, né, muito reflexivo, a verbalizar a reflexão que ele está fazendo, porque pode ser importante para os demais. Mas ele é tão reflexivo que ele passa as 2 horas de aula, 2 horas e meia, só olhando para o professor e ali dentro, né, no intuitivo dele, no reflexivo, ele está ali elaborando, mas não interagindo com o professor. E é o professor que tem que dar essa abertura para o aluno. Se o professor entrar na sala e falar assim, ó, hoje vai ser tal conteúdo, vocês só me escutem. Pronto, ele já detonou um monte de estudante, né? Ele já Sim. prejudicou a porção do estudante. E é interessante você falar isso, né? Porque a gente percebe como realmente precisamos desenvolver os dois lados da dimensão, né? A gente está usando agora o exemplo do ativo e reflexivo. Por outro lado, o ativo, que costuma ser um aluno bem impulsivo, né? Ele age muito, ele também precisa, em alguns momentos, puxar o lado reflexivo dele, né? Isso Ou poder mesmo. fazer um teste, respirar, pensar, né? Isso. E por quê? Porque senão ele fica só, às vezes, muito ativo, não vou dizer que atrapalha a aula, né? Mas ele é tão ativo que ele inibe os outros, porque os outros ele já está falando, ele já quer, então ele também tem que se olhar, né? É um treino isso, né? Nossa, eu não paro de perguntar, eu podia ficar um pouquinho quieta para ver se alguém mais pergunta, porque de repente tem alguém lá, não é que é errado, mas ele também precisa fazer esse lado de dessa introspecção, de buscar o lado reflexivo dele também. Isso é importante. Sim. E o intuitivo e o. Você tem alguma dica que você acha que é benéfica para o intuitivo? Para a pessoa de percepção intuitiva, ela vai mais. Ela não gosta muito de repetições, né? Ela fica ali meio que incomodada com a coisa é, repetitiva, de muitos detalhes, né? Então, ela, por exemplo, se ela vai fazer uma prova, porque a intuitiva quer muito deduzir o que é dele, vem de dentro. E de repente ele pode ter uma intuição não compatível com o que está se pedindo. Então é importante que numa avaliação ela leia assim cuidadosamente as questões, não bater o olho e já falar, isso é isso, vem de dentro. Ela não faz uma reflexão em cima daquilo, daquele material. Aí depois que vai para. Eu fui tão no meu eu para responder aquilo que esqueci de ir no conhecimento real, né? Foi mais na intuição. Intuição é legal, mas precisa ter um pouco de cuidado, que às vezes você pode intuir errado, né? Como Detalhes, diz. né? O intuitivo tem dificuldade com os detalhes, né?
Isso, tem dificuldade. Então, ele tem que, numa avaliação, ler cada item. A pergunta é X, as respostas A, B, C, D, ele tem que ir ali, ó, cada um. Porque, às vezes, no detalhe é que ele pode errar a resposta, não é isso? Porque ele não se atentou ao Sim, detalhe, ele foi naquela coisa dele, do interior dele. Então, ele tem que, o sim. intuitivo tem que trabalhar essa questão de se atentar aos detalhes. Porque ele é impaciente, sim, com relação a detalhes. E ele não gosta de monotonia também, né? Os intuitivos, eu já percebi Não. isso. Ele gosta de surpresa, ele gosta de uma coisa mais. Um mistério ali, né? Na aula, para ele Ele gosta descobrir, dessa, né? isso, ele gosta dessa coisa do eu, né? Ele vai buscar lá no seu subconsciente, muitas vezes, né? Não é nenhuma coisa que sai assim naturalmente. Ele vai lá no eu dele, né? No subconsciente, processar aquilo baseado em coisas mesmo de percepção intuitiva, que é bem interno isso. Sim, é bem interessante. E você acha, Etelvina, que os estilos de aprendizagem ele dá mais autonomia para o aluno? Sim, eu endosso que é assim, por quê? Principalmente na hora dos estudos para fazer uma melhor apreensão de conteúdo, não é? Se ele, se ele vai, vou pegar o exemplo da enfermagem, né? Ele vai estudar infarto um AVC, por exemplo, mas ele é visual. Então, de repente, um acidente vascular cerebral ou estudar o aparelho digestório, eu vou falar na minha área. E ele é visual, então não adianta ele só fazer a leitura. Então é importante que ele vá buscar vídeos nesse conteúdo, porque quando ele visualizar vídeos, demonstrações, ele vai aprender melhor, se ele é visual, né? Se ele é verbal, ele vai buscar mais conhecimento, mais escrita sobre o assunto, ler, ele vai sinalizar, né, vai marcar lá com texto, ele vai pontuar as coisas principais para ele enxergar melhor, muitas vezes falar, né, falar para ele mesmo em voz alta, e aí ele vai aprender melhor o conteúdo. Então, assim, quando o aluno... E ele vai... Olha, eu sempre brinco com os alunos assim. Você quer saber como que você se descobre, por exemplo, visual? Mulher é muito fácil. Ela vai numa loja de sapatos, é visual, ela vai comprar um sapato, ela fala, eu quero este daqui. Aí a pessoa que está atendendo fala, olha, não tem esse, mas tem esse. Ela fala, não, eu quero esse, não tem, tchau. Porque ela é visual, ela já enxergou o que ela quer. Mesmo a intuitiva, ela já sai de casa dizendo, eu vou buscar tal coisa. Se ela não encontrar, ela não fica procurando, porque ela já colocou aquilo dentro dela. Já a pessoa ativa, que é aquela pessoa, né, TAC, ela vai falar pro vendedor, desce esse, e ela quer ver todos, ela ainda é sensorial fortemente, ela quer pegar, quer amassar, quer dobrar, ela quer sentir o produto. Provar, né? Andar. Quer provar, quer andar para lá, quer andar para cá. A pessoa que ela é verbal, ela vai auditiva, né? Vamos pegar auditivo que é mais fácil de entender. Verbal auditivo. Ela vai pedir para a pessoa que está vendendo aquilo para ela falar sobre o produto. Ela não quer saber de preço, ela quer saber do produto, que tipo de material que é usado, tá? Ela nem precisa pegar. Ela vai se contentar com aquilo que o vendedor, a pessoa que está conversando com ela, verbalizar, porque ela quer ouvir. Já a sensorial, né, ela precisa pegar o material. É um horror quando a pessoa que é sensorial vai numa loja, ela quer mexer em tudo. É um horror assim, né? Para quem está atendendo, ela quer mexer em tudo. Se ela vai numa loja que está escrito não toque, ela sofre, porque ela não pode tocar em nada e ela precisa tocar para sentir o material, para sentir o tecido, para sentir ela, porque ela precisa tocar naquele material. Então ela sofre numa loja que está escrito não toque em nada, entendeu? Já uma Sim. pessoa visual, intuitiva,
reflexiva para ela, ela vai passando, vai olhando e ela já vai processando ali aquela informação que ela está recebendo daquele meio, onde ela foi fazer a aquisição daquele produto, e aí ela chega numa conclusão. Então, é fácil a pessoa se perceber enquanto estilo de aprendizagem ou quanto estilo de como que ela processa as informações para chegar em um conhecimento significativo para ela. É isso que ela tem que entender. E ela eu admiro e gosto tanto dos estilos de aprendizagem, porque eu acho ele um conhecimento muito libertador também, Etelvina, porque a gente sai daquele ciclo de se chicotear, porque a gente não aprende da maneira que todo mundo aprende, né? Então a gente acaba se aceitando e fala, nossa, agora, caramba, eu entendi, porque de repente eu não consigo, não me adaptei àquela aula. Não é porque eu não tenho capacidade, mas é porque a minha maneira de aprender é diferente, né? Nesse sentido, eu acho incrível o método dos estilos de aprendizagem, porque ele dá uma autoconfiança na nossa capacidade, na gente, né? No que a gente vê que tem outras maneiras de aprender. Né? Então, e aí, quando a pessoa tem essa percepção dela mesma, isso, nossa, enriquece demais o aprendizado dela, porque ela não vai mais se incomodar de, numa sala de aula, ela não fazer perguntas, porque ela entendeu, ela vai trabalhar para em algum momento fazer, mas ela entendeu que o jeito dela é reflexivo. Né? Ela não é aquela pessoa que fica fazendo pergunta e aí ela vê alguém fazendo muita pergunta e fala, nossa, acho que eu não estou entendendo nada, porque eu não consigo fazer pergunta. Ou eu devia ser daquele jeito, né? Eu lembro que eu era assim, eu era muito quietinha, aí eu via aquele povo perguntando, e eu falava, ai gente, eu devia ser daquele jeito, né? E não necessariamente. Não. Incrível, gente, é maravilhoso. A gente, na verdade, tem essa... É claro que a Etelvina está dando vários exemplos de como você pode se perceber sem necessariamente ter um diagnóstico, né? Mas a maneira que a gente tem o diagnóstico, que eu tenho nas minhas aulas, que a Etelvina já aplicou nas aulas dela, é por um questionário, certo? Sim. Então, a gente aplica um questionário para entender, para a partir disso, dar um diagnóstico, né? Hoje em dia, no meu trabalho, ele já é muito presente, porque eu aplico o questionário e eu dou um roteiro de estudo, recomendando como o meu aluno, eu acho que seria bom ele estudar, né? Com todas essas diquinhas aqui que a Etelvina deu, mais detalhado. E para os próximos cursos, eu estou planejando em fazer um planner, que é dar um direcionamento cada dia como você deve estudar, né? Isso a partir de agora, a partir de novembro, o meu curso vai ser dessa forma. Então, vai ter o roteiro do estilo de aprendizagem e o planner. Eu até, inclusive, estou com as minhas matrículas abertas. Se vocês tiverem interesse, é só mandar um direct para mim, a gente pode conversar, marcar uma aula online, certo? E você, Etelvina, fala um pouquinho do ESED, como é que a pessoa que tem interesse de se matricular e fazer um curso de enfermagem, qual o procedimento? Entrar em contato com você, ligar para a escola? A gente tem o Instagram, né, o @escolaesed, que lá tem um telefone de WhatsApp, e aí o aluno, o interessado faz as perguntas por lá ou direto no telefone 2584-5011 para poder fazer questionamentos sobre o curso. A enfermagem para mim é apaixonante, né? Mas a pessoa é apaixonante, é uma coisa minha, muito minha. E, nossa, é meu sonho que os professores cheguem nesse estágio que você está, né? De fazer esse diagnóstico dos alunos. Como eu falei, eu fazia coletivo, né, até 2019, comecinho de 2020, e já colocava lá para o aluno. Mas eu comecei a fazer reuniões com os professores, né, falar um pouco sobre ensino, estratégias de ensino, os métodos pedagógicos ativos, e quero entrar agora, como eu já fiz em 2019, falar sobre os estilos de aprendizagem com os professores, para estimular que eles também busquem isso, e que no próprio momento da aula ele consiga fazer, mesmo que não aplique o questionário, porque a gente sabe que, que tem todo
um roteiro para fazer isso, mas que ele já consiga, com aquele material que eu vou estar conversando com ele, que ele já consiga detectar, nossa, aquele aluno está tão quietinho, ele deve ser reflexivo. Né? Então, eu preciso também colocar coisas de reflexão na minha aula. Então, na verdade, o professor tem que ser misturar bastante essa questão das estratégias numa sala de aula. No individual, você já vai mais, né? Mas numa sala com 20, 30 alunos, ele precisa diversificar os estilos de aprendizagem para poder contemplar todos os alunos. Em algum momento, uns mais, em outro momento outros estilos, e aí o professor também vai enriquecendo com isso, porque ele também vai se observando que, nossa, ele era altamente verbal, auditivo, né? Então, a aula dele fala, e eu escreve muito na lousa, mas não dá aquela pausa para as pessoas fazerem a reflexão, fazer algum questionamento. Então, as duas partes, né, desse processo ensino-aprendizagem, com certeza, crescem muito quando isso acontece. Isso é tópico. E é básico. Então, na enfermagem, a gente consegue detectar bastante isso, principalmente na aula de laboratório, que tem alguns alunos que já querem pegar, querem aplicar uma injeção, e outros ficam ali meio que só olhando. Eu falo, opa, os ativos, né? Estou ali só refletindo, mas ele tem que pôr a mão na massa, né? Porque é o que ele vai fazer depois, como diz o ditado, e botar a mão na massa, que é o que ele vai fazer depois na vida profissional, né? Aplicar injeção, fazer curativo, etc. E, então, é bem gostoso. Eu acho que é apaixonante esse conteúdo sobre estilos de aprendizagem. É muito bom lindo demais, né? Eu acho que pra gente, assim, a gente aprende todo dia um pouquinho mais. A gente juntas, né? Porque as duas são professoras. Fico feliz de ter despertado em você, quando você fez lá a questão, né, de ler a minha tese para, né, fazer algumas correções necessárias de escrita. E fico feliz que isso despertou em você essa vontade de seguir o seu ensino baseado nos estilos de aprendizagem. Nossa, fico muito feliz de ter despertado isso em você. É uma honra. É uma honra, né, ter tido acesso a esse conhecimento, que eu acho que pode ser tão benéfico para todo mundo. E, gente, se vocês quiserem fazer curso técnico de enfermagem, já está aí no ESED, hein? Por favor. Essa super mestra aí, ela merece, ela tem uma competência, então vocês vão estar em boas mãos. E quem quiser fazer inglês, né? Quem quiser fazer inglês em enfermagem, olha só. Eu falo para eles. Enfermagem com ela. Eu falo para os alunos, né? Há alguns anos eu falava, gente, vão estudando a área de tecnologia que vai ser exigido da enfermagem. Hoje tudo é dentro da tecnologia, até para pedir um medicamento. Nossa, professor, vai precisar fazer isso. E faz já um tempo que eu estou falando, vão estudando inglês, porque daqui a pouco vai ser uma exigência aí dos processos seletivos que você minimamente, né, saiba uma conversação com alguém em inglês. Eu brinco com eles falam, mas isso nunca vai acontecer. Eu falei, mas lógico que vai. E aí eu já peguei uma vez uma propaganda dizendo, precisa-se de profissional de enfermagem com noções de inglês. Aí eu recortei e coloquei lá para eles verem que as noções já estão pedindo. Se você vai evoluindo no inglês, melhor ainda, né? Para você, com essa globalização das pessoas indo para lá, vindo para cá, você tem que ter um mínimo. Várias vagas no exterior agora, né? Também eu vejo muitos profissionais de enfermagem lá fora. Isso, tem alunos que estão indo para fora, tem alguns alunos que estão faz um processo, né, para poder estar, alunos, professores que já foram, tem um agora que está fazendo para a Alemanha, quer ir para lá, e exige a parte do inglês também, né, porque ele vai se comunicar. Então ele está fazendo inglês e alemão. Tá bom? Isso aí, muito obrigada, viu, pela sua participação, foi maravilhosa. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento aí com a gente. É uma honra de verdade. E nos vemos na próxima. Vamos combinar mais vezes. Espero ter podido contribuir, né? E a gente
Depois vai estar gravado, né, o vídeo. Eu Vou vou gravar. também Isso. vou colocar para que os outros que não puderam participar, que muitos estão trabalhando nesse horário, a gente sabe que é difícil, Sim, né? Mas depois a sim. gente postando lá no Instagram, tá? Com certeza eles vão, professores e alunos vão vivenciar essa nossa conversa. Sim, obrigada a vocês que estão aqui ao vivo com a gente, viu, gente? Eu sei que às vezes não é fácil estar aí acompanhando uma live, mas gratidão mesmo, tá? Acompanhe porque daqui a pouco vai ter mais conteúdo para vocês. Beijão, até a Um beijo próxima. em todos, um beijo em vocês. Beijão. Tchau.